sociedade ela precisa ouvir os jovens. E também precisa entender que os jovens eles têm um potencial de criação de soluções, de futuro e de transformação de cultura. Né? E a gente entende, juntando jovens e fotografia, que a fotografia ela também tem esse potencial de revelar a realidade, seja de um território, de uma vivência. Então, por que não juntar os dois, né, e criar um projeto tão potente como esse, que é o Olhar por Nós? E aí vocês têm outra peculiaridade, que é a questão de se voltar para os jovens da periferia, né? Qual é o objetivo de vocês em ter esse olhar também? Porque às vezes a gente fala de arte, ainda é uma questão muito centralizada, muitas iniciativas acontecem ainda aqui no centro da capital amazonense, né? E aí vocês lançam esse olhar para quem está ali nas periferias, de fato. Então, o Arte ele existe desde 2021 e o foco dele é realmente descentralizar essas produções de arte, de cultura. A gente sempre atuou aí nas periferias e esse projeto ele tem exatamente esse ideal que a gente sempre constrói e potencializa. As periferias elas também são produtoras de cultura. Na verdade, se a gente olhar a história do nosso país, as periferias, as populações negras são as grandes construtoras do que hoje a gente chama de cultura brasileira, não é mesmo? Então, quando a gente olha para a periferia e a gente também traz esse olhar em primeira pessoa, porque não é uma pessoa terceira que adentra esse território e fotografa ele e pode ditar o que ele é, que encaixota ele em violência, em miséria, em fome. É a própria periferia se fotografando. Então, é uma contação de história em primeira pessoa. E aí a gente pode falar da periferia em uma pluralidade muito bonita, porque a periferia ela tem sim violência, miséria, fome, mas ela não é só isso. E esse projeto ele parte muito desse ideal. A periferia também tem sonhos, tem pessoas, tem criança, tem cultura, tem sensibilidade. Então esse projeto ele tem um potencial de trazer isso, essa é a ideia, sabe? Que legal, Sara, muito legal essa proposta. A gente tem algumas perguntas na tela aqui para fazer para a nossa convidada. Vamos chamar a primeira, Érica. Conexão e conceito social. De que forma o conceito artístico do projeto se conecta com a realidade enfrentada diariamente pelos jovens que vivem nas periferias de Manaus? Então, o conceito artístico do projeto me dá até gosto de falar. Esse nome, Olhar por Nós, ele não nasceu do zero. Muita gente aqui vai lembrar, em 89 teve o desfile Ratos e Urubus, Larguem as Minhas Fantasias, da Beija-Flor, comandado pelo Joãozinho 30. E ele tinha a proposta de trazer um Cristo, junto com os operários, com os catadores de lixo, e ele foi censurado. Então ele trouxe o Cristo todo coberto de saco de lixo, né, junto com os catadores, com os operários, e no Cristo tinha a frase, mesmo que proibido, olhai por nós. Então o conceito desse desfile incrível da Beija-Flor com Joãozinho 30, ele conecta muito aqui com a nossa realidade, porque mesmo que proibido, a gente peça que olhai por nós. Muito bom, gente. É poético, é político também, é um protesto, mas um protesto por meio da arte, né? Como é que vocês também aguçam o olhar? Para além do ensinamento técnico que a gente pode fazer com fotografia, eles também vão criar um olhar mais atento, mais sensível. Se eu tenho que fotografar meu território, eu vou ter que olhar mais para o meu território, porque eu vou ter que sentir o que eu vou fotografar nele. Eu posso fotografar os traços da minha mãe, eu posso fotografar o igarapé que passa ao lado da minha casa, que poderia ser um espaço de lazer para mim, para minha família, para os meus vizinhos, é um lixão a céu aberto. Então, a partir do momento que ele fotografar aquele igarapé, ele vai refletir muito mais sobre aquele igarapé e vai entender por que o vizinho dele, na década de 80, 70, tomava banho naquele igarapé e ele hoje não tem a oportunidade de tomar banho naquele igarapé. Então, a arte ela tem esse potencial de política silenciosa. A gente está falando de política, mas sem aquela coisa assim chata, exaustiva, isso, ele vai entrando no nosso subconsciente, vai entrando na nossa pele de uma forma muito sensível e vai trazendo essa reflexão pra gente. Sensibilidade, essa é a palavra, né? Mais uma tela, Érica? Próxima tela, identidade visual e representação. Qual é o papel da fotografia produzida pelos próprios moradores para desconstruir estigmas urbanos e retratar a real identidade das comunidades periféricas? Você até já introduziu um pouquinho esse assunto, né? A gente está falando de periferias, de comunidades que já são rodeadas, já são acompanhadas na narrativa social, até na narrativa midiática, de muitos estigmas, né? Quando alguém vai fazer um documentário, por exemplo, geralmente esse diretor, esse documentarista vai atrás do pior que a comunidade tem a oferecer em termos de violência,
em termos, enfim, de todas as mazelas sociais possíveis, porque até mediaticamente isso chama mais atenção. Mas qual é a importância? Porque é necessário também, Sara, valorizar esse outro lado, a potência que é a comunidade, a periferia e as pessoas, o povo que vive nesses locais. Então, vou trazer até um exemplo bem interessante. Eu sou de uma comunidade chamada Mossoró, que fica no bairro Petrópolis, que foi onde nasceu o Arte Ocupa. E se vocês pesquisarem bem com Mossoró no Google, há uns anos atrás, só vai ter morte, violência, tráfico de drogas e tudo que pode ser de ruim nessa sociedade atual brasileira. Mas se vocês pesquisarem de 2021 até o atual 2026, vocês vão ver coisas lindas sendo noticiadas sobre a comunidade. Então, a partir daí, a gente entendeu que se a comunidade contar a própria história, a gente também vai conseguir tirar notícias boas. Então, esse estigma que a gente pode quebrar é realmente a periferia poder fotografar a própria periferia, ou seja, a gente vai ter um olhar íntimo, um olhar próximo e um olhar que vive aquilo diariamente. Então, ele vai entender a beleza daquele lugar, uma coisa que alguém não vai entender em alguns minutos, estando naquele território. Então, tem toda essa potência da gente mostrar esse território e também não apagar também o negativo que tem, porque a gente tem que ser crítico. Mas também a gente vai mostrar a beleza que existe em periferia, existem mães, existem pais de família, existem crianças, existe tanta coisa linda, né? E a gente entende que isso tem que ser noticiado, como está sendo nesse dado momento. E com certeza existem talentos aí da própria fotografia que ainda não se descobertos, né? Isso é verdade. Vamos chamar mais uma tela aqui para a Sara responder para a gente. Incentivo financeiro e permanência. Qual a importância estratégica de oferecer uma bolsa de auxílio para garantir o acesso, o transporte e a permanência de jovens em projetos de formação artística? Então, perguntar para vocês, para quem está nos assistindo, nos ouvindo agora, quem que teve essa oportunidade quando era jovem? Pouquíssimas pessoas, né? Imagine dentro de uma periferia. Então, trazer esse projeto para além dessa formação, a gente ter ali um custo, ter um recurso para entrar também, é primeiro uma valorização do tempo daquele jovem, né? É um processo que muitos também estão entrando no mercado de trabalho e já entender dessa valorização. A outra questão também é que muitos desses jovens possivelmente podem se apaixonar pela arte e um dia serem artistas profissionais. E desde então eles vão saber valorizar o próprio trabalho deles, né? O valor de trabalho. Isso é super importante. É super necessário a gente falar desse incentivo. É uma bolsa que para muitos jovens vai fazer muita diferença, até porque a gente sabe que existem dificuldades para acesso ao transporte também. A gente está falando de muitas vezes uma mãe, um pai que gostaria que o filho participasse de um projeto como esse, mas não consegue bancar durante uma semana, por exemplo, a passagem do ônibus. Então são coisas muito simples, mas que para muita gente é simples, né, mas que para eles é uma oportunidade de mudança de vida nessa área. Com certeza, gente. É uma passagem de ônibus que hoje está mais cara. É aquela coxinha com suco ali de R$3,50 ali no T2, né? E também é uma forma de ajudar em casa. Quantos jovens não vão conseguir chegar com 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão em casa para ajudar os pais? E também, quantos jovens não vão juntar esse dinheiro para um dia terem a própria câmera fotográfica, né? É uma realização de sonhos. É pouco dinheiro para um jovem de 16 anos, no final ter R$1.350. Já dá para comprar uma câmera, né? Dá para comprar uma câmera ali de iniciante, claro. Não é? Para começar já tá bom. Olha, além de todo esse aspecto, eu queria te perguntar, ao longo do projeto, com as experiências que vocês já tiveram, o que vocês já colheram como frutos, né? O que vocês já receberam como retorno, que, vamos dizer assim, fotografias que vocês já perceberam que realmente ali aquela pessoa trouxe de fato a essência dela, a essência da comunidade? Tem algum caso que você possa nos contar diante desse trabalho que vem sendo realizado já há tantos anos, Sara? Eu acredito que desde o momento que um jovem ele pega uma câmera para filmar a sua vivência, a sua cultura, o seu território, a gente já tem uma potência imensa ali, né? Eu lembro, de uma forma bem específica, a Thaís, ela é minha vizinha, ela tem 15 anos de idade. E uma vez ela pegou uma câmera, que foi de uma oficina que teve ali de fotografia, eu acho que inclusive foi do Diego, e ela fotografou uma imagem tão bonita de uma criança passando pela ponte,
E aquilo ali me despertou tanta memória, tanta sensibilidade que ela teve ao tirar aquela fotografia, porque a criança estava completamente encaixada nos ferros da ponte. Parecia que ela já tinha todo um estudo de fotografia, estava completamente centralizada, linda. E eu pensei, caramba, aquilo ali foi uma sensibilidade da Thaís. Uma sensibilidade, me marcou bastante. Legal, então são joias, né, que vocês conseguem colher e lapidar ao longo desse processo e que com certeza é um pontapé aí para muitas oportunidades boas na vida desses jovens. Mais uma tela, Érica. Processo seletivo e inscrições. Como funciona o processo de seleção de candidatos e quais são os canais disponíveis para a realização das inscrições online e presenciais? Aí você já faz esse convite para a câmera. Então, gente, primeiramente, vocês adentram o nosso Instagram, perfil Arte Ocupa, e lá na bio, no link, vai ter o nosso edital e o nosso formulário de inscrição. O processo é bem simples, mas também se você tiver dúvida, nossa equipe está de prontidão para acompanhar, para tirar dúvidas, para ajudar todos que estiverem necessitando de alguma ajuda. A gente pede atentamente que vocês leiam o edital, é tudo de forma gratuita. Ele vai estar disponível por um mês, abre amanhã e fica até dia 15 de agosto. A gente está em julho, fica até dia 15 de agosto. E também a gente vai ter alguns pontos de inscrição presencial. Dia 18, agora sábado, a gente vai estar no Nova Cidade, junto com o movimento Nepal Vive, fazendo um ponto de inscrição gratuito e presencial com os jovens daquele território. Perfeito. Sara Campelo, ela é coordenadora geral do projeto Olhar por Nós. A gente agradece muito a tua presença aqui conosco. Parabéns por esse projeto, por essa iniciativa, pela história que você carrega também. E com certeza você deve ser uma inspiração para todos esses jovens que vão participar desse e de outros projetos. Sara, a casa aqui é de vocês, tá bom? Quando quiser, pode voltar. Obrigada, gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada, Sara. Até a próxima. Permanece aqui insistindo conosco. Lembrando que o Instagram do projeto é @arteocupa. É só você procurar lá no Instagram. As redes sociais estão disponíveis, abertas ali para você. Lá você tira outras dúvidas, você também pode acompanhar os projetos, enfim, se envolver aí com essa iniciativa. Mas agora vamos de previsão do